Olá! No vídeo de hoje, Dileno Costa, professor especialista em ensino religioso, apresenta um resumo do capítulo 25 do livro Atos dos Apóstolos, escrito por Ellen White, baseado nas epístolas aos Tessalonicenses. E você que está chegando no canal, seja bem-vindo! Se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. As cartas aos Tessalonicenses. Essas cartas nos deixaram uma herança maravilhosa, né? Elas foram muito importantes. E fala da chegada de Silas e Timóteo em Macedônia. E isso deixou o coração do apóstolo Paulo muito contente. Ele ficou muito feliz com isso. Tessalônica era uma cidade portuária grega, ficava no Golfo do Mar Egeu. E esses irmãos, esses homens de Deus, andavam com todas as dificuldades de transporte na época, pregando o Evangelho. Isso nos ajuda na compreensão da força e de vontade desses homens, porque era tudo muito difícil. Os meios de navegação, se comparado com hoje, nós temos barcos, navios, lanchas hipermodernas, com autonomia para muitas horas, né? E naquele tempo não tinha nada disso. Era tudo muito rústico, tudo muito demorado, tudo muito lento, para você sair de uma cidade para outra, de um país para o outro. Então, vemos aqui que ele saiu da Grécia para a Turquia, Troade, ficava na Turquia, e outras cidades da Grécia que também eram difíceis. Dentro da própria Grécia, a navegação era difícil. A Grécia ela é feita por montanhas, ela é constituída de montanhas e muitas ilhas. E eles tinham essa variação, né, de transporte, pregando a palavra de Deus, principalmente Paulo, que não media esforços, que não estava nem aí para a própria vida. Na realidade, a vida que ele considerava era quando estava servindo a Deus. Essa era a vida que ele considerava para si. Isso nos deixa, né, um encorajamento. Então, ele diz assim, ó, o Espírito de Profecia diz que trouxeram-lhe boas notícias da fé e caridade dos que haviam aceitado a verdade durante a primeira visita dos mensageiros evangélicos a Tessalônica. O coração de Paulo se comoveu com uma terna simpatia para com esses crentes que, em meio às provações e adversidades, como citei, se haviam mantido fiéis a Deus. Tribulações e adversidades. É aí que nós somos provados. É nesses momentos que a palavra de Deus compara como o ouro sendo queimado para tirar toda a impureza, sendo purificado, justamente nas dificuldades, nas tribulações que se mede o tamanho da fé. Tem um aparelho para medir o som, não tem? Um aparelho para medir os decibéis da altura do som suportável aos nossos ouvidos. Mas temos também o medidor de fé, da fé genuína, da fé verdadeira, que são as tribulações. É nesse momento que se mede a fé do cristão. Quando ele não blasfema. Que no tempo de paz, na hora que está tudo bem com os filhos, com a esposa, com a família, no trabalho, dinheiro no bolso, é muito fácil ser cristão assim. E mesmo assim, tem gente que quando está em situação mais ou menos, está ali perseverando, quando começa a entrar muito dinheiro,
começa a faltar os cultos e vai esfriando. Também tem esse problema. Era o momento de maior gratidão, né? Quando está tudo bem, esse é o momento de maior gratidão. Mas nós, seres humanos, temos a tendência para o mal e, às vezes, fica inverso essa posição, né? Que deveria ser o contrário. Paulo desejou visitá-los pessoalmente, mas isso não era possível naquele momento. Então, o que aconteceu? Ele escreveu a carta aos Tessalonicenses. E olha só, quando eu cheguei em Porto Velho em 77, vindo do Amazonas, minha terra natal, e eu escrevia, tinha 17 anos na época, eu escrevia para minha mãe, para eu ter a resposta, era 15 dias para chegar a resposta da minha carta. Será que na época de Paulo era diferente? E dependendo da distância, dependendo do local, quanto tempo passava para chegar uma carta dessa de encorajamento a esses homens de Deus? Nessa carta, a igreja de Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, o apóstolo expressa sua gratidão a Deus pelas alegres novas do progresso por eles lançado na fé. Aqueles homens levando a palavra de Deus e as pessoas sendo convertidas pelo poder do Espírito Santo. Quando se faz com fé, quando se faz com convicção, quando se faz com amor, aí o Espírito Santo opera. E é ele quem promove as mudanças, as transformações, que vai depurando a nossa pecaminosidade, vai limpando o terreno do templo do próprio Espírito. Porque para o Espírito Santo habitar em nós, tem que ser feita uma limpeza no templo, não é? Qualquer um de nós, quando alugamos uma casa ou a compramos, a primeira coisa que a gente faz antes de mudar para ali é ou fazer uma reforma, ou pintar, ou lavar, deixar tudo limpinho para que a gente possa fazer a mudança, não é mesmo? E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que precisa ficar limpo para que o Espírito possa habitar. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho e da caridade, e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Pai. Nesse contexto aqui, nós já falamos aqui, só nessas poucas palavras, 2 vezes em caridade. Caridade e caridade. Esse princípio de bondade, de caridade, tem que ser inerente ao cristão. Tem que estar na gente esse sentimento de bondade, de caridade para com as pessoas. Porque aonde a gente for, tem pessoas com necessidades, às vezes, extremas. E como Jesus falou, não adianta só dizer, vai em paz, fazer uma oração e vai ficar tudo bem, se a barriga está vazia. E não tem coisa mais desesperadora para um pai de família é olhar para os seus filhos e não ter um pão para dar para eles comerem. Essa é a pior humilhação do ser humano. É olhar para todos os lados e não ver a possibilidade de ter comida na mesa. Isso é muito triste. Por isso que Jesus disse, tive fome e me deste de comer. Estava nu e me vestiste. Mas, Senhor, quando foi que eu fiz isso? Olha só.
Então, quando a gente ajudar uma pessoa, temos que fazer com o sentimento que estamos fazendo para Jesus. Estou fazendo para Jesus, ó, não espero nada aqui, isso aqui é para Jesus. Porque ele disse que quem fazer a um desses pequeninos a mim, para mim está fazendo. Esse é um sentimento que tem que andar junto com a palavra de Deus aqui. Colocamos a palavra de Deus na mente, colocamos o sentimento de caridade, de bondade, tem que andar juntos. É mesmo que a lei e as obras. Muitos dos crentes de Tessalônica haviam se convertido dos ídolos a Deus, olha só, para servir ao Deus vivo, o verdadeiro. Eles haviam recebido a palavra em muita tribulação, e seu coração estava cheio de gozo, cheio de felicidade e do poder do Espírito Santo. O apóstolo declarou que em sua fidelidade em seguir ao Senhor, haviam eles sido exemplo para todos os fiéis de Macedônia e Acaia. Macedônia também ficava na península de Peloponeso, também na Grécia. Cada cidade estava sendo evangelizada. E os trabalhadores da seara, naquele tempo, era bem pequena, né, a quantidade de pessoas. As informações que eles tinham, não podemos mensurar, mas não chegava, parece que 1% do que nós temos hoje, da facilidade de informações, com livros, com a internet, com os vídeos, meu Deus, revistas. É muito fácil hoje ter informação. Qualquer criança hoje busca informação no mundo inteiro em questão de segundos. É o que eles não tinham antes. Era na garra, na vontade, na fé, arrancando o toco para passar, simbolicamente falando, viu? Os crentes de Tessalônica eram verdadeiros missionários, diz o Espírito de profecia. Seu coração estava inflamado de zelo pelo Salvador. Sabe, aquela gratidão, aquele amor tão grande que os impulsionavam a levar a palavra com todas as dificuldades. Por intermédio das verdades apresentadas, corações foram ganhos e salvos, acrescentando ao número de crentes. Nós estamos dispostos a fazer isso? Estamos sempre dispostos? Olha só, em sua primeira epístola aos crentes de Tessalônica, Paulo procurou instruí-los sobre o verdadeiro estado dos mortos. Falou dos que morrem como estando dormindo. Então, a doutrina de Deus, da forma correta, estava sendo dada. Mas olha só, hoje nós temos os nossos pastores que ficam conosco durante 4 anos, nos ajudando, nos instruindo, ajudando na nossa consagração. Naquele tempo, o apóstolo passava uma vez e, às vezes, nunca mais voltava naquele local. Era como se fosse uma palestra de uma noite, 2 noites, já ia para outro lado. E aquela palavra ficava. Será que nós não estamos sendo muito cabeça duras? Cheio de instrução, o pastor, seminário, é tudo. E, às vezes, a gente não faz 1% do que esses homens fizeram, com pouquíssimas informações. Criam na palavra verdadeiramente e já iam levando a palavra para consagrar outras pessoas, e as pessoas iam se convertendo. Isso mostra que a gente pode estar bem fraquinhos. Temos que ficar alertas, porque a regra do céu é para todos, é a mesma coisa. Às vezes, temos que refletir, né? Não quero, porém, disse ele, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm a esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olha aqui dando, né, a mensagem sobre a morte, falando da morte e ressurreição, deixando claro para que esses irmãos, esses filhinhos de Deus não acreditassem em fábulas que há muito tempo já eram pregadas, trazidas pelo inimigo para confundir as pessoas em relação à morte. Ao ser a epístola de Paulo aberta e lida, grande alegria e consolação tomaram conta da igreja, pelas palavras que revelavam o verdadeiro estado dos mortos. Eles ficaram surpresos, mas ficaram alegres de ter essa clareza, essa luz, porque aquele povo grego eram muito ligados a filosofias vãs, tirando a atenção. Então, eles ficaram muito felizes. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus, diz o Espírito de profecia, alcançariam os que estivessem dormindo, e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, antes que o toque de imortalidade fosse dado aos vivos. Pois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares. Assim, estaremos sempre com o Senhor. O Espírito de profecia nos dando o complemento aqui do conteúdo que foi exposto a esses irmãos pelo apóstolo. Paulo tratou tão amplamente o assunto dos sinais dos tempos, mostrando os acontecimentos que ocorreriam antes da revelação do Filho do Homem nas nuvens do céu, que ele não julgava necessário escrever circunstanciadamente sobre esse assunto. Entretanto, especificamente se referiu ao que havia ensinado anteriormente acerca dos tempos e das estações. Não necessitais de que se vos escreva, disse ele, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Mais um alerta. Olha quanto ele ensinava correto a doutrina, deixando bem claro, eles eram cônscios desses assuntos na mente. Em sua ansiedade para que os crentes de Tessalônica andassem no temor de Deus, o apóstolo suplicava-lhes que revelassem na vida diária novamente, olha só, a piedade prática. E não só de falar. A piedade prática é eu pegar o quilo de arroz e doar a roupa, o calçado para quem tem menos, para quem está necessitado. Nesse contexto todo aqui, ó, a gente vem vendo sobre a piedade. Mas aqui ele fala especificamente a piedade prática. Finalmente, irmão, ele escreveu, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. A piedade prática. Muitas vezes, tomava conselho com eles sobre os melhores métodos de dar a outros a luz da verdade do Evangelho. Muitas vezes, quando separado daqueles por quem assim havia trabalhado, suplicava a Deus para que os guardassem. Então, quando Paulo não estava junto com eles, orava a Deus que Deus os guardasse. Isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Orar uns pelos outros. E a Bíblia está cheia de advertência para nós também.
todos os dias. Nem tudo que reluz, que brilha, é ouro. Está cheio de doutrinas adulteradas. Temos que ter essa clareza, temos que ter essa consciência. E quem for chegando perto de nós tem que receber a luz também. A palavra. Mas não só a palavra. Ela vem o recheio, tem que ter o recheio da caridade, da benevolência, assim como Jesus tem para com cada um de nós. É fácil ser abençoado? É legal ser abençoado? É maravilhoso. A gente recebe as bênçãos, eu recebo bênção aqui de Deus, daquilo que eu peço, que eu clamo. Eu fico muito feliz, eu chego com minha esposa, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, eu falo isso para minha esposa sempre. É muito legal. Mas e as pessoas que estão ali amarguradas, sofrendo, angustiadas? É um problema. Quando você não está com Deus, quando você está com Deus, já vem problemas. Agora imagina quando a gente não está. É tanto problema que tem pessoas que se suicidam. É tanto problema que às vezes a pessoa não aguenta. Mas precisamos usar o nosso livre-arbítrio para a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui como irmãos, aprendendo a Tua palavra, Senhor, nos fortalecendo. Que o Teu Espírito venha sobre cada alma, Senhor. Venha, Senhor, e faça a transformação naquilo que ainda precisamos melhorar, Senhor. Entregamos nossas vidas a Ti, Senhor. Muda, Senhor, o que tem que ser mudado. Nos dê o sentimento de caridade, de bondade para com as pessoas, assim como o Senhor tem bondade para conosco, meu Deus. Tantas vezes que possamos ter esse sentimento, que a palavra de Deus que recebemos também venha recheada com o sentimento de bondade e caridade para com os outros, Senhor. Perdoa nossos pecados, abençoa o nosso dia, abençoa nosso final de semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.